Débora Bergamasco, vamos trazer Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, que traça um panorama desse comportamento de preços. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao 360, meu amigo. Gilvan, será que vamos fechar a semana com o petróleo batendo aí os $120? Yuri, Débora, nossa audiência que nos presenteia com seu tempo nesse momento tão importante, nessa sexta-feira, que pode ter esse marco histórico de $120. E para quem está pensando já na segunda-feira, se nós tivermos aqui confrontos, Yuri e Débora, no final de semana, ou seja, ataques na infraestrutura produtiva do petróleo e do gás, como está acontecendo na questão do Catar, nós poderemos ter esse preço mais acelerado, acima. E de manhã agora, Yuri, eu sei que daqui a pouco você vai me perguntar isso, eu estou aqui me antecipando para a nossa audiência, o Wall Street Journal fez uma pesquisa, Yuri, falando o seguinte: quanto pode ser o preço do barril de petróleo? E aí as principais autoridades da Arábia Saudita falaram o seguinte: olha, se esses conflitos ficarem até abril, nós poderíamos ter uma ideia de $180 o barril. Saiu no Wall Street Journal, todo mundo comentando sobre isso, e a gente já começa a pensar nos impactos. Então, como a nossa reportagem anterior mostrou, Yuri, se as forças forem para lá e fizerem essa incursão muito parecida com o que aconteceu com o Iraque, e esses conflitos se prolongarem até abril, as autoridades da Arábia Saudita acreditam no barril a $180. Então, $120, meu amigo, é só o ponto de partida para o caos. Gilvan, prazer falar contigo. Olha, eu tenho uma pergunta assim, menos técnica e mais prática, longe de ser em causa própria, tá? Mas eu só quero saber o seguinte: quem utiliza, eu sei que a gente está falando de petróleo, a gente sabe que a alta mesmo é no diesel aqui no Brasil, por exemplo, mas na prática, quem ainda usa gasolina, por exemplo, para abastecer o carro aqui no Brasil, deve encher o tanque na expectativa de que o preço aumente? É melhor esperar baixar? O que você faria se esse fosse o seu caso? Ô, Débora, você é sempre muito perspicaz, né? Essa pergunta é boa porque quando a gente está nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, você consegue ter uma variação de postos. Mas quando você vai para esses mais de 5 mil municípios, é isso mesmo, no Brasil tem mais de 5 mil municípios, nós temos municípios com 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Outro dia eu fui em Porto Murtinho, Débora, e tinha um posto a 90 quilômetros de distância. Aí eu falei, gente, é muito tempo, né? Então, nesses lugares que têm grandes distâncias, Débora, você pode ter que a necessidade de fazer o abastecimento agora. Por quê? Porque já tem alguns locais, principalmente lá em Porto Alegre, eu estive nessa semana, que já não tinha, por exemplo, diesel, que tinha um preço mais alto. Então, esses municípios que têm maiores distâncias para você ter um posto ou outro, eles podem ter esse impacto. Isso está gerando um efeito manada, que muitas pessoas já estão correndo para os postos, Débora, fazendo o abastecimento, está causando um pouco de desespero, de certa forma, e tem uma preocupação muito grande. E até olhando, Débora, você fez uma pergunta muito, muito boa sobre o querosene de aviação, que é um derivado do petróleo, que pode trazer uma inflação, por exemplo, no preço das passagens, que já é um componente muito assustador para quem utiliza sempre aqui, tá, em trânsito nos aeroportos, participando das viagens internacionais principalmente. Nós conversamos com o Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, que tem nos ajudado a acompanhar nas últimas semanas essa escalada que sabe lá até onde vai Débora Bergamasco. Quer dizer, a gente não sabe tanto, o Gilvan sabe um pouco mais, está antecipando cada movimento. Então, cada vez que a gente conversa com o Gilvan, a gente já tem uma impressão, já está sabendo para onde o vento está soprando. Gilvan, muito obrigado, um bom fim de semana para você, um bom trabalho. Para você e nossa audiência, continue conosco.